um carnaval em coisas pequenas lá em Portugal, que não tem sentido nenhum sobre o que está acontecendo de fato para as relações internacionais e para a política internacional. Por que isso, Nassif? Só para concluir essa primeira parte, né? Porque, obviamente, né, essas críticas que vêm, elas vêm de uma imprensa que ela é formatada no mesmo sentido da grande imprensa americana, que tem uma função, que é a imprensa que fez o poder americano, que fez a hegemonia americana. Então, a nossa área de relações internacionais e de política internacional nada mais é do que uma cópia vulgar, é um Ctrl-C, um Ctrl-V do Deep State deles, do Washington Post, enfim, do New York Times. Essa parte internacional é inteira feita com um agravante, o agravante de Nelson Rodrigues, que é o complexo de vira-latas, que, portanto, se torna pior do que a deles. Porque nós não podemos ser grandes. Luiz, eles não aceitam que o Brasil possa ser grande, como fez o Lula lá na China, como teve esse retorno dos Estados Unidos, que não é admitido aqui, e como agora nós estamos fazendo com relação à guerra da Ucrânia. Pedro, esse é o quadro. Mas tem tudo isso, sim, mas tem uma dose de ignorância sobre os movimentos da diplomacia. Esse detalhe, por exemplo, de não incluir o valor na declaração conjunta, porque era humilhante e conseguiu um maior. E daí você fica... Aliás, deixa eu dar um recado aqui para os amigos. Aqui. Eu coloquei um Twitter sobre a gravata, eu fiz um artigo sobre a gravata, a cobertura da gravata, que foi uma das coisas mais ridículas que eu já vi. E a minha amiga Mônica Berger me ligou para dizer que ela só fez uma notinha. Realmente, ela não tem culpa disso. Pessoal, ela fez uma notinha. Ter saído para comprar uma gravata dá uma notinha. E daí a UOL colocou na home. Quando colocou na home, daí explodiu. O ridículo se espalhou por todos os poros, aí com o Globo indo atrás para ver o valor da gravata. E aí entra o complexo de vira-lata. O que está lá é o presidente da República. O presidente da República ir bem vestido para um encontro com o presidente da República do Portugal não pode, porque é um metalúrgico. E é de um país subdesenvolvido. Um país que tem uma cobertura dessa por uma gravata só pode ser subdesenvolvido mesmo. Mano. É inacreditável, né? Essa questão da Shein, você chegou a acompanhar, não? Acompanhei, Nassif. Acompanhei. E também tem uma coisa que é bastante irritante, Nassif, só para completar também, é que a nossa cobertura, eu falo especificamente, é dos grandes canais. Não vou falar do principal canal só, não, que é dos grandes canais. Que eles se tornaram, desculpa, uma troca de... É como se fosse um fofocalizando, assim, de pormenores, que não faz o menor sentido, assim. O Biden toma sorvete, é uma das coisas que ele mais gosta, a primeira-dama... E a política, de fato, a política internacional, a economia e política internacional, quando ela aparece no segundo plano. É impressionante, assim. Realmente uma coisa meio escalafobética, né? Com relação a Shein, assim, é difícil falar isso, mas a declaração do Haddad, né, que, enfim, muito preparado, muito qualificado, mas não foi uma declaração feliz, né, Nassi? Foi uma declaração meio aristocrata, né, no sentido, olha, isso é uma coisa muito popular, né, assim, quer dizer, eu compro o livro da Amazon e tal, não caiu bem, digamos assim, né, e isso repercutiu, né, e também a popularidade do governo, ela sentiu com relação a essa questão. O governo voltou atrás, né, porque são compras muito populares, e deveria ser, de certa maneira, um dever, né, do ministro da Economia conhecer do que se trata. Enfim, minha opinião é meio que nesse sentido. Eu acho que ele foi uma bola fora que teve uma correção de rumo. Agora você pega aí o pessoal querendo saber o preço da diária do hotel em que ficou não a pessoa física do Lula, ficou a presidência da República do Brasil, Cazzo, como diriam os italianos. Pô, é inacreditável. Mas é interessante essa questão de trazer para o nível do homem comum, né? Então, que nem o cartão
os gastos aí no restaurante. Eu lembro quando a Dilma passou por Portugal, ela foi num restaurante e fizeram um carnaval. A conta foi de tanto. E daí ela mostrou que pagou do cartão de crédito pessoal dela também. Mas são coisas tão irrelevantes. E a cobertura é essencial, efetivamente. Um ponto que você colocou que foi relevante aí, o sentido histórico aí do Lula endossar a proposta de uma nova moeda em contraposição ao dólar, foi para o terceiro plano. Você não vê uma explicação detalhada das consequências dessa declaração. Exatamente. Eu me lembro aqui, Nassif, um dia que eu fui no médico aqui em Poços de Caldas levar a mamãe no médico, né? A mamãe precisava ir no médico e o médico disse o seguinte: ele nunca me viu, nunca tinha visto minha mãe, era a primeira consulta. Aí a minha irmã estava fazendo um pós-doutorado em Portugal e ele disse o seguinte: ah, que legal, ela estuda em Portugal. Você já foi visitar ela? Perguntando à mamãe, né? Eu estava de acompanhante. Aí a mamãe falou: ah, já fui uma vez e tal. Falou: ah, e você ficou no hotel tal lá? E ele deu uma referência de um hotel que eu desconhecia. Aí ela falou: não, certamente eu fiquei na casa da minha filha. É óbvio. Aí ele falou: pois é, esse hotel, diz o médico aqui, Poços Caldense, viu, Nasci? É um hotel 6 estrelas, cuja diária é não sei quanto, que a dona Dilma costuma se hospedar lá. E Como essas coisas. Exatamente, percebe? Exatamente. Eu imagino que ele queria que ela ficasse num hostel, alguma coisa assim. Percebe? Eu fico imaginando, né? O sujeito, o que ele pensa? Onde o Trump fica, onde o Putin fica, aonde os presidentes europeus ficam. É uma coisa muito rasa, né? Mas que faz parte da nossa formação por parte dessa imprensa, que martela essas coisas, ao invés de discutir o que de fato tem que ser discutido. Tem uma guerra no mundo, tem um sujeito no mundo falando de paz. Esse sujeito chama Luiz Inácio Lula da Silva. E ele é criticado como se não houvesse amanhã por propor a paz. E é criticado dentro de casa. Isso é o mais inacreditável. E ele vai, no sentido de que foi respaldado pela China, de, olha, vamos juntar outros países que estão propondo a paz com a liderança do Brasil, países estratégicos, ou seja, países neutros, países que têm uma neutralidade estratégica e que também têm voz nas relações internacionais. Tem posição. Não adianta chamar países que não têm legitimidade, que não têm voz, que não têm peso. Esses países têm que ter peso. E também tem que ter uma ambiguidade estratégica, uma certa neutralidade. Então, Lula está falando com o Erdogan na Turquia, está falando com o Modi na Índia, que são países grandes, países que têm interesses, países que falam com o mundo oriental e com o mundo ocidental, e alguém está pensando em paz. Esse alguém, por acaso, é o Luiz Inácio Lula da Silva. E, nesse momento, ele recebe críticas severas dentro do Brasil por falar da paz. Inacreditável, rapaz. Um deles, comentarista da CNN, falando que isso é uma megalomania do Lula. Hoje estava vendo no Twitter de um desses sites aí, falando, pô, o Lula que está falando agora de guerra e de paz, só agora. O Lula, antes de ser presidente, deu uma entrevista por The Times que repercutiu mundialmente. Era ele e o Papa falando de paz. Mas é inacreditável. Mas essa banalização da notícia, essa falta de discernimento sobre o que é relevante, o que é irrelevante, está na raiz. Está na raiz de todo esse negócio de fake news aí, o palpitômetro. Né? Você pega, por exemplo, vamos pegar a Globo. A Globo tem bons comentaristas lá, mas manda embora um monte de gente que apurava informações. E ficam os comentaristas, alguns que trazem informações e uma parte que é palpite. Do palpite. Não, o Lula, pô, do alto da autoridade deles, o Lula fazer uma declaração daquela. Aliás, hoje o Chico Buarque, até emocionado, lembrou que a esposa dele, Carol Proner, saiu do hotel, atravessou a rua e foi comprar uma gravata para ele. É uma avacalhação da mídia sem tamanho aí.